Tem um internauta que nos escreve dizendo que não aguenta ver tanto sofrimento e tanta coisa errada no mundo e gostaria de compreender qual o significado do sofrimento. Aí tem uma outra pergunta, daqui a pouco a gente vai trazer 2 perguntas semelhantes, mas já começa por essa do internauta que diz que não aguenta ver tanto sofrimento. Paula, tanta coisa errada no mundo, ele quer compreender qual o significado disso, por que a gente passa por esse ciclo na vida. Olha, essa é uma pergunta muito importante. Nós precisamos aprender a refletir sobre a dor, deixar de ter uma relação tão superficial e imatura com ela. Quando eu falo superficial, não tem a ver com a nossa experiência emocional, né? As dores têm profundidades diferentes para as pessoas. Nenhuma dor é maior que a outra, mas eu digo em relação à nossa compreensão sobre a sua finalidade, porque Deus permite a dor no nosso caminho. O irmão Paiva nos ensina neste livro, que aliás ele dedicou ao tema, é um livro imprescindível para a nossa evolução espiritual neste assunto e em tantos outros. Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós. Na página 33, ele escreve: a dor não é fato obrigatório. A dor, até agora, é necessária, posto que habitamos um planeta em atraso, onde os atos afastados do bem, sob diversos aspectos, aparentam prevalecer eternamente. Por isso, chamo-a de iniciática, pois nos conclama de forma indelével, tantas vezes debaixo de fortíssimo abalo, a atenção para nossos equívocos, na tentativa de nos desviar deles enquanto é tempo. O infortúnio não é um fato obrigatório na existência terrena ou na pátria da verdade. Contudo, se ele comparece em nosso destino, é porque o provocamos, sabendo ou não, tal como a febre anuncia ao corpo a enfermidade antes mesmo que a mazela se manifeste. Trata-se de um aviso para que a tempo nos curemos. Quando saramos, a dor desaparece, nesta e na outra vida. Assim ocorre nas esferas espiritual, moral, social e humana. Esse texto é muito precioso. Vamos observar alguns detalhes do que o irmão Paiva está nos ensinando? Primeiro, que ele mostra que a dor não é vã. Ela é necessária até agora. Posto que habitamos, ele diz, um planeta em atraso. Por que em atraso? Porque os nossos atos seguem afastados do bem. Então, como ainda fazemos escolhas que estão desvinculadas da sabedoria divina, não estão comprometidas o tempo todo com o exercício do amor segundo Deus, portanto, o amor que é respeito, que é bondade, que é paciência, que é compreensão, enfim, todas essas grandes virtudes espirituais que Jesus nos ensinou, nós fazemos muitas vezes dessas escolhas um canal de adoecimento da nossa alma e das nossas relações. E isso nos faz sofrer. A dor não é uma resposta de Deus às nossas escolhas. A dor é uma resposta que as nossas escolhas mesmas estão produzindo. Por que é importante nós diferenciarmos isso? Porque ela não é uma punição. Deus não está respondendo à nossa escolha, né? Deus não está dizendo, você fez essa escolha, então agora você vai sofrer. Não é isso. É a própria escolha que está disparando uma resposta. Por exemplo, quando a gente exagera na alimentação, a gente sabe que já passou do ponto e a gente continua comendo determinado alimento. Depois, existem várias consequências. Elas não foram mandadas para nós. Deus não mandou, olha, agora você vai sofrer para aprender a comer direito. É uma consequência. E essa resposta de consequência também é uma oportunidade de aprendizado. E é por isso que Deus a permite. Não porque Deus deseje nos ver no sofrimento. É o contrário. Se não fosse o contrário, ele não nos mandaria tantos anjos, tantas almas generosas, as invisíveis e as visíveis também ao longo da história. Quantas almas benditas nas religiões, na filosofia, na ciência, na arte, no esporte. Pessoas que estão nos ensinando a viver melhor, a viver com mais equilíbrio, com mais sabedoria. Quantas pessoas da nossa família mesmo, ou amigos nossos, que têm nos ajudado a curar
o nosso ser, porque o irmão Paiva fala da dor como febre, como sinalização e não como doença em si. A febre é um aviso para que a doença real seja tratada. Então, se a dor se instalou, é hora de reflexão, de pensarmos quais são as escolhas que podem ser melhores, quais são os hábitos que podem ser transformados, né? Como nós podemos melhorar não apenas as relações exteriores, onde a dor geralmente se manifesta de uma forma mais explícita, mas a origem das nossas relações, a nossa intimidade, como está o nosso sentimento, como está o nosso pensamento, como está o nosso interior. Então, você diz, é difícil ver o sofrimento, é difícil ver tanta coisa errada no mundo. É verdade. Mas é melhor do que não ver. Porque não saber que o sofrimento existe, não saber que as coisas estão acontecendo de uma forma errada, não significa que essas coisas vão desaparecer. Só significa que nós estaremos no escuro. Então, se a gente é capaz de sentir essa dor, que bom. Porque quer dizer que a gente tem coração, que a gente tem empatia, que a gente não se tornou indiferente. Então, ao invés de maldizer a febre, vamos tratar a doença. Por que um mundo tão violento? Por que um mundo com tanta fome, com tanta crueldade, com tanta hostilidade? É preciso curar a nossa alma. E o irmão Paiva fala sobre isso, que ele aprendeu com Jesus, né? Que quando saramos, a dor desaparece, nesta e na outra vida. Quantas pessoas nós amamos e que estão no nosso coração, a gente fica preocupado, né? Pensando, nossa, essa pessoa, não sei como ela está no mundo espiritual, teve escolhas tão complicadas aqui na Terra, né? Uma coisa é certa, ninguém padecerá eternamente. Então, se essas pessoas estão no nosso coração, oremos mais por elas, conversemos com seus anjos da guarda. Muitas pessoas na nossa audiência se preocupam com entes queridos que desencarnaram em situações muito difíceis, às vezes até sem admitir os seus erros, ou atentando contra a sua vida ou de outras pessoas. Elas estão perdidas para sempre? Segundo Jesus, não. Segundo Jesus, o amor de Deus manifesto nele é aquele que, tendo 100 ovelhas, deixa as 99 que estavam com ele em segurança e vai atrás daquela única que se perdeu. E atrás sobre seus ombros, e a sua alegria no reencontro dessa com as demais é tão grande que nada se compara a essa felicidade. Então, que a gente se lembre disso. A dor por ver o sofrimento na terra ou no mundo espiritual não deve nos desesperar. A dor deve nos ensinar a ter uma proximidade maior com Deus, a orar pela nossa transformação e pela transformação daqueles que nós amamos, até termos maturidade espiritual suficiente para não gerar mais sofrimento a nós mesmos ou a quem quer que seja. Muito obrigada a esse internauta que deixou a sua pergunta. E aqui nós temos mais 2 questões que são semelhantes, a gente vai apresentar aqui também. Deixou aqui um telespectador, preferiu não se identificar. A pessoa sofre aqui no mundo material e depois ainda sofre no mundo espiritual. Como compreender isso? E a segunda pergunta, como entender a misericórdia na lei divina se vivemos sofrendo? Bom, essas perguntas são bem importantes e elas geralmente nascem dos nossos momentos de dor, né? Porque quando nós estamos sofrendo, nós temos bastante dificuldade de enxergar os outros dias, os dias em que não estávamos sofrendo, né? E isso é natural, é uma espécie de distorção da realidade. Mas a dor, por mais que muitas vezes a gente experimente essa distorção, essa percepção, né, muito contaminada pelo sofrimento, ela não é capaz de anular tudo de bom que continua acontecendo, né? À nossa volta e até dentro de nós. Então nós precisamos aprender a enxergar o que existe para além da dor. Mas já que essas perguntas estão colocadas em torno de por que a dor é permitida, né? Como perceber a misericórdia, vamos mais uma vez ao livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o Poder do Cristo em Nós, agora na página 109. O irmão Paiva escreve: Justiça Divina e Ação da Mestra Dor. A ação da Mestra Dor como instrumento de justiça num orbe que até agora não aprendeu a amar fraternalmente, não se restringe ao plano físico, porque se encontra atuante nas regiões umbralinas. E aqui temos um esclarecimento no rodapé. Conforme relatos de André Luiz, psicografados por Francisco Cândido Xavier, são regiões de sombras e sofrimentos, construídas e plasmadas pela mente humana em desvario, recalcitrante no mal, doente e revoltosa. Lá, o espírito culpado pelo padecimento que ele mesmo provocou
compunge-se e é levado a rever seus crimes e a se preparar para novas oportunidades de vida no orbe terrestre. E agora continua o irmão Paiva falando dessas consequências tristes no mundo espiritual, que essas regiões invisíveis que nos cercam. Há quem as chame de inferno, só que ele não é eterno, porquanto perene existe única e exclusivamente o amor de Deus. Isso é muito importante. A dor não é eterna. Ela parece ser, mas nunca é. Ele continua. Pelo mecanismo da reencarnação, que não é uma lei punitiva, mas de oportunidade à alma em dívida para com outras almas e com o Pai Celestial, permite a seus filhos que se redimam dos pecados cometidos. Deus é um Pai de clemência e de misericórdia. Então, às vezes, essa nossa sensação, fazer uma pausa no que o irmão Paiva está escrevendo aqui, de que o sofrimento existe em todo lugar, né? Na Terra e no mundo espiritual, tem a ver com as experiências mais recentes da nossa vida espiritual. Né? Da gente olhar para a vida atual e falar, nossa, mas é muito sofrimento. Por quê? Porque as escolhas humanas têm sido escolhas afastadas do amor de Deus. E por escolhas humanas estou incluindo as nossas também. Né? Então nós renascemos neste mundo lidando com os resultados das escolhas que temos feito há muito tempo. E isso é importante, porque isso é um sinal de que nós estamos amadurecendo. Diferente de uma criança que não tem como responder pelas suas atitudes, nós adultos, quando erramos, nós respondemos por aquilo que fizemos. E assumimos as consequências e buscamos nos consertar, nos corrigir, não é isso? Então Deus, que nos respeita, que trata a nossa alma com maturidade espiritual, nos dá essa oportunidade. Não nos pune, mas permite que a gente recomece de onde parou. A minha lição é com o perdão? Terei muitas oportunidades para perdoar. A minha lição é com a renúncia? Terei muitas oportunidades para renunciar. A minha lição é com o companheirismo? Terei muitas oportunidades para ser solidário e paciente com os meus irmãos. Por quê? Vem o irmão Paiva dizendo, Deus é um Pai de clemência e de misericórdia. E ele continua. Exclamou o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre ele, no Santo Corão, versículo 12 da 32ª surata, As-Sajda, a prostração. Ah, se pudesses ver os pecadores cabisbaixos ante seu Senhor, exclamarão. Ó Senhor nosso, agora temos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Faze-nos retornar ao mundo, que praticaremos o bem, porque agora deveras acreditamos. E depois dessa linda citação, o irmão Paiva traz. Ainda sobre o tema dor, asseverou o ilustre vate baiano Castro Alves em Parnaso de Além-Túmulo, na poesia Marchemos. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros da paz. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. E com esses versos tão lindos, tão bem escolhidos pelo irmão Paiva, né? Deus abençoe Castro Alves onde estiver, que nós nos lembremos disso. Nós não nascemos para fracassar, nós não nascemos para viver eternamente na dor. Nós nascemos para viver a felicidade de aprender com a dor, de evoluir, de assumir as consequências das nossas atitudes e nos lembrarmos de que podemos semear novos destinos. As nossas atitudes podem ser melhores, gerando futuros mais luminosos para nós mesmos e para os nossos irmãos. Futuros que nós vamos usufruir aqui na Terra e no mundo espiritual também. Roguemos a Deus, que é clemência e misericórdia, como mais uma vez aqui aprendemos, que nos dê forças, sabedoria e que nos ensine a perceber o seu divino amparo em toda hora, para marcharmos para esse futuro melhor, na consciência de que nunca, 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 nunca estamos em desamparo. É o Cristo que vela por todos nós. Muito obrigada, você que deixou sua pergunta.
E a gente também vai continuar aqui. A Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde está toda semana aqui no Comando da Esperança e também nas diversas oportunidades da nossa programação e nas igrejas ecumênicas da Religião Divina, para também conversar com você. Você pode mandar um WhatsApp para a gente no 11 99 831 8195. Irmã Paula Sueli, muito obrigada aqui pela presença. Deus está presente. Foi uma alegria. Viva Jesus em nossos corações para sempre. E você que nos acompanha pelo YouTube também, obrigada pela sua audiência. Continue aí se inscrevendo, participando. youtube.com/Religião de Deus Vídeos, para que você possa continuar a receber os conteúdos da religião do terceiro milênio. A saudação legionária ao coração de todos vocês na audiência pelas emissoras da Boa Vontade. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.